Olá, pessoal. Sou a professora Stacy Janaína. Essa é a aula de Fundamentos de Inteligência Artificial do curso de Inteligência Artificial. Antes da gente começar a definir o que é inteligência artificial, a gente primeiro tem que entender o que é inteligência. Então, o que um indivíduo, uma pessoa, precisa ter para ser considerado inteligente? Bom, durante o tempo, diversos filósofos definiram a inteligência, mas em termos da nossa área, um consenso todo mundo chegou é o quê? Que um indivíduo, para ser inteligente, ele deve ser dotado aí de algumas habilidades, como comunicação, memória, sentimentos, planejamento, saber aí resolver os problemas, compreensão e a capacidade aí de aprendizado. Inteligência, então, é um conceito natural, mas muito controverso. O nosso cérebro humano ele está entre os elementos mais complexos que existem no universo. Não é à toa. Tem cerca de 100 bilhões de células nervosas e 100 trilhões de conexões, são conhecidas aí como sinapses. E em relação ao seu armazenamento, há uma estimativa que o cérebro é capaz de armazenar 2,5 petabytes. Apesar da grandiosidade, ele está longe de ser perfeito, pois para muitas situações ele não busca a solução da melhor forma, ou seja, aquela mais simples e eficiente, como aí no vídeo da animação. E aí entra a inteligência artificial, a IA, que é uma forma de inteligência que não é produzida naturalmente. Ou seja, é a capacidade de máquinas e softwares produzir inteligência de forma semelhante ao humano. Do ponto de vista teórico, o mecanismo ou software inteligente é capaz de aprender, compreender o ambiente em que ele está, comunicar. O software de inteligência artificial, um mecanismo de IA, ele segue as mesmas etapas que nós humanos para tomar decisão. Então, a hora que a gente tem um problema para resolver, a gente segue algumas etapas. Então, vamos supor que eu encontrei um animal e eu não conheço aquele animal. Então, primeiro vou observar evidências, fenômenos visíveis, ou seja, ele é parecido com o quê? Ele é um mamífero? Então, vou observar essas evidências. Depois, a gente busca em nosso repertório o que já conhecemos para interpretar o que estamos vendo naquele momento, gerando uma hipótese aí sobre o que aquilo significa. Então, dentre os animais que eu conheço, quais são os parecidos com ele? O que será que poderia ser esse animal? E por fim, eu avalio as hipóteses que criamos, né? Então, ele pode ser um gato, pode ser um leão, uma espécie, né? Parecida com essa. E aí, por fim, mesmo a gente sem termos 100% de certeza, a gente toma uma decisão e escolhemos a resposta que nos parece melhor para agir de acordo com ela. Então, eu observei, não, ele realmente é um leão, é um animal felino, ele não é um animal doméstico, por exemplo. Né? Mesmo sem ter certeza, eu acabo tomando uma decisão a partir disso. Fugir, correr, o que eu posso fazer? Uma das maiores polêmicas na IA hoje diz respeito se o estudo dessa área deve buscar o aperfeiçoamento imitando ou se inspirando em como o cérebro humano funciona, para quem sabe aí um dia ultrapassá-lo em capacidade. Ou se ele deve buscar aí outras formas de reproduzir o humano que não seja pela imitação. Essa última corrente aponta que o cérebro é uma estrutura biológica com uma formação basicamente de carbono, água, enquanto o computador é formado por componentes eletrônicos, como o silício. Ou seja, por eles terem uma estrutura diferente, um não deveria buscar a inspiração no outro. Quando podemos dizer que um software ele é inteligente? Só quando ele possuir todas aquelas habilidades que um humano deve possuir para ser considerado inteligente, ou se ele apresentar apenas algumas dessas habilidades ou uma delas, ele já pode ser considerado inteligente. Alguns pesquisadores dividem aí a IA dessa forma em duas categorias, a IA fraca e a IA forte.
A IA fraca já é realidade há muito tempo. Então, são sistemas aí que resolvem problemas específicos. E dessa forma, ele não precisa ter todas as habilidades que o humano tem para ser considerado inteligente. Então, ou ele vai ser um sistema aí em que a habilidade dele seja comunicação, como os chatbots, ou que a habilidade dele seja planejamento, que são aí sistemas aí de apoio à decisão que utilizam IA, ou vai ser alguma área específica, no caso, sistemas especialistas, que a gente vai ver mais para frente. Então, são sistemas com propósitos específicos e que têm habilidades aí específicas para resolvê-los. Já a IA forte, ela é o que alguns pesquisadores dizem que será talvez nunca alcançada, que seria aquele sistema de IA que tenha todas as habilidades, inclusive sentimentos. E os sentimentos a gente sabe que é uma coisa muito longe da gente, e talvez utópica, da gente alcançar um dia por meio de um sistema de IA. Como, por exemplo, no filme aí, em que o robô, né, o menino robô, ele desenvolve aí um sentimento pela família que adota ele. Uma coisa é a gente, enquanto usuários de um software, desenvolvermos sentimentos para aquela máquina. Isso é possível, né? Até porque isso diz respeito aos nossos sentimentos. Como, por exemplo, no filme Ela, em que o rapaz, ele compra uma chatbot com a voz da sua mulher falecida e ele acaba se envolvendo aí com a chatbot dele emocionalmente. Alguns estudiosos dizem que nunca será possível alcançar a IA forte porque a IA em si não é uma ciência tão antiga, uma ciência nova comparada às outras dimensões da humanidade. E também porque nosso cérebro ainda não é totalmente compreendido ainda hoje. Então, né, a gente tem áreas aí como a neurociência que estão amplamente estudando como funciona o nosso cérebro, porque esse entendimento é pré-requisito para o sucesso da IA. No entanto, a IA forte, alguns autores, pesquisadores dizem que nunca será possível. Outros já defendem que ela só não existe ainda hoje porque as tecnologias necessárias para desenvolvê-la ainda não existem hoje. Então, a IA, ela não é uma área exclusiva da ciência da computação. Ela depende aí de outras áreas também, como matemática, filosofia, psicologia, neurociência. Tanto que hoje a IA, ela acaba indo muito mais no sentido de modelos matemáticos, apoiando muito mais a matemática do que nos aspectos humanos propriamente ditos. Nas próximas décadas, devido ao grande número de investimento em pesquisas na área, espera-se que a IA avance aí de modo surpreendente. Mas hoje a IA já faz muito sucesso e nos auxilia muito nas atividades diárias, e também auxiliando pesquisadores em suas outras áreas, como, por exemplo, na medicina, na exploração espacial, entre outras aplicações que veremos aí mais adiante. É isso, pessoal, e nós veremos aí no próximo vídeo sobre a história da IA.